Um bom dia para todos, esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E hoje vamos ler João, capítulo 1, do verso 15 ao 28. Então você pega a sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura que diz assim, verso 15. João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões: Este é aquele que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas bênçãos que ele nos trouxe, bênçãos sobre bênçãos amontoadas sobre nós. Porque Moisés só nos deu a lei com suas exigências rígidas e sua justiça sem misericórdia, enquanto Jesus Cristo nos trouxe, além disso, o perdão amoroso. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e nos contou tudo a respeito dele. Os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes e sacerdotes auxiliares para perguntarem a João se ele tinha a pretensão de dizer que era o Messias. Ele negou isso sem rodeios. Eu não sou o Cristo, ele disse. Nesse caso, quem é você? Perguntaram eles. Você é Elias? Não, respondeu. Você é profeta? Não. Então quem você é? Diga-nos para que possamos dar uma resposta ao que nos enviaram. Que tem você a dizer de si mesmo? E ele respondeu: Eu sou uma voz no deserto, clamando como profetizou Isaías. Preparem-se para a vinda do Senhor. Então aqueles que foram enviados pelos fariseus perguntaram-lhe: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: Eu simplesmente batizo com água, mas bem aqui no meio da multidão está alguém que vocês nunca conheceram, que logo começará o seu ministério entre vocês, e eu não sou digno nem de ser escravo dele. Isso aconteceu em Betânia, uma aldeia do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Amém. Vamos parar aqui até o verso 28. Então aqui nós temos a figura de João que aparece 400 anos de silêncio profético, após 400 anos sem Deus enviar um profeta. João aparece pregando no deserto. Gente, você imagina ficar 400 anos sem ouvir Deus? Misericórdia, né? Hoje nós temos a palavra que nós abrimos e temos ali as palavras proféticas todos os dias, um pão fresco. Gente, Jesus é muito maravilhoso. Oh, meu Deus, o que seria de nós sem essa palavra fresquinha todo dia? Mas depois de 400 anos, aparece João pregando arrependimento, dizendo para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Ele era a voz que clamava no deserto, ele era a lâmpada que ardia no deserto. E o seu propósito não era exaltar a si mesmo, o seu prazer era ver Cristo crescendo e ele diminuindo. João Batista tinha plena consciência de quem era e do que ele veio fazer. Ele tinha plena consciência de sua identidade, de sua missão, e é exatamente essa consciência que nós temos que ter. Saber quais são os planos e os propósitos de Deus na nossa vida. E quando temos a consciência, nós não perdemos tempo bloqueando o caminho de outras pessoas. Pelo contrário, nós passamos a ser também aqueles que, conscientes de sua missão, ajuda os outros a encontrarem o caminho deles. João, ele não queria ser Jesus, ele não queria o lugar de Jesus, ele entendeu o seu chamado. E entender o nosso chamado é libertador, traz segurança ao nosso coração. Todos nós, temos um lugar na mesa, nós temos uma participação no banquete de Deus. A unção, gente, para que ela flua, para que ela comece a fluir na nossa vida, nós precisamos estar alinhados com o chamado de Deus. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. E é por isso que é preciso essa conexão com o Senhor. Todos os dias receber o direcionamento, o conselho, tirando as nossas dúvidas, tudo com o Senhor, porque através desse direcionamento nós vamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. E aí a unção do Senhor, ela começa a fluir nas nossas vidas. No verso 19, mostra que uma situação, um quadro. Os judeus, eles mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para saber
Quem era João Batista? A maior preocupação desses homens, né, desses emissários do Sinédrio, não era com a mensagem de João, mas sim com o seu batismo. Tanto o Cristo quanto Elias, assim como o profeta, eles viriam purificando o povo com ritos, né, de purificação. Então eles estavam preocupados. O batismo de João era um batismo de arrependimento, não era um batismo qualquer, não era um batismo cristão, né? O batismo cristão, ele vem só após, ele só é instituído após a ressurreição de Cristo. Mas o batismo de João era um batismo de arrependimento. Por isso que ele diz que ele não era digno de batizar Jesus, porque Jesus ia se arrepender do quê, né? João olhou para Jesus e viu que ele era santo, que ele era puro, e ele fala: eu não sou digno nem de mexer nas suas sandálias, nem de ser seu escravo, né? Então, João olhava para Jesus e via a santidade. Por isso que ele não queria batizar Jesus, mas Jesus disse: não, me batiza. O batismo de João era um batismo preparatório. Os sacerdotes e levitas, embora trabalhassem no templo, estivessem estreitamente ligados ao culto judaico, eles não conheciam o Messias. Seus olhos estavam cegos, a mente deles permaneciam embotadas, cegas, né? Jesus afirmou em Mateus 11:11 que João Batista era o maior de todos os homens, mas João, ele não se considerava assim. Pelo contrário, ele se considerava o menor. Ele estava ali no deserto, pronto para servir, levando uma mensagem de arrependimento. A humildade de João, ela reprovava o orgulho dos fariseus. A João foi confiado um ministério único e nós também temos um chamado de Deus na nossa vida. Deus capacita cada um individualmente na sua palavra para esse chamado. Fomos comissionados por Jesus para anunciar a todos o reino de Deus. E Jesus, ele disse lá em Marcos, né, 16:15, assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Para o cumprimento da missão, o Senhor, ele capacita, ele nos capacita, né? Cada um com um dom, com um talento, para atuar para um grupo específico de pessoas. Mas lá em Mateus 22:14 diz assim que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Para ser escolhido pelo Senhor, nós precisamos nos vestir com vestes de louvor. Precisamos vestir o nosso espírito com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como assim vestes de louvor? Vestes de louvor é um desejo de glorificar a Deus em tudo que somos e fazemos. Todos que têm em seu coração o desejo genuíno de trazer a glória para Deus, assim como João Batista fez, esses serão os escolhidos. João Batista, ele não queria ser Jesus, ele não queria glória para si, pelo contrário, ele estava ali preparando o caminho para o Senhor. Então, que possamos desfrutar, não somente sermos chamados, mas também de sermos escolhidos pelo Senhor. Que possamos ter um coração humilde, um coração limpo de todo orgulho, de toda soberba, né? De nos acharmos alguma coisa, porque eu canto bem, ou porque eu falo bem, ou porque, né, eu tenho tal talento, tal dom, não. Que possamos nos despir de toda arrogância, de todo orgulho, e que possamos, para que ele cresça e para que eu diminua, né? João, lá na frente, ele vai falar que ele cresça e que eu diminua para que ele cresça. Jesus, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele. Então, que possamos viver a nossa vida para glorificar o nome daquele que era, que é e que sempre será o Salvador do mundo, o Cordeiro Santo, puro, imaculado, que morreu e que sofreu pelos nossos pecados. Que Jesus seja glorificado na minha vida e que Jesus seja glorificado na sua vida também. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que possamos refletir durante o dia, Senhor, que Tu venha nos ensinar a ter humildade, a andarmos segundo Teu coração, a fazermos a Tua vontade, Pai. Eu Te agradeço, Senhor. Encha-nos com a alegria do Teu Espírito Santo, que possamos Te glorificar nas pequenas e nas grandes coisas, em todo o tempo, que possamos ver a Ti, glorificar e reconhecer que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Graças Te dou por tudo, Senhor, por esse dia, pela vida de cada um que está ouvindo esse devocional. Em nome de Jesus. Amém.